Sexo, gênero, sexualidade. A gente ouve essas palavras o tempo todo, né? E muitas vezes parece que é tudo a mesma coisa, um pacote só. Mas a verdade é que são peças bem diferentes de um quebra-cabeça complexo que forma quem a gente é. Então, nessa nossa análise de hoje, vamos mergulhar fundo e tentar entender o que cada uma dessas peças significa. E vamos começar com uma pergunta que já chega incomodando um pouco. Pensa bem, desde o momento em que uma pessoa nasce, uma única característica biológica parece ditar tudo: quem ela deve ser, como deve se vestir, de quem deve gostar. Mas será que a vida é assim, tão simples? A sociedade, de modo geral, nos apresenta uma espécie de norma padrão. A ideia é que o sexo biológico define o nosso gênero, e o nosso gênero, por sua vez, define por quem vamos sentir atração. Só que, como vamos ver, essa fórmula não fecha a conta para todo mundo. É só olhar ao redor. Lojas de departamento, banheiros públicos, formulários, tá tudo dividido. Essa separação constante reforça a ideia de que só existem duas caixinhas e que todo mundo se encaixa perfeitamente em uma delas. Mas a experiência humana é muito, muito mais complexa que isso. Ok, vamos começar pelo começo de tudo. O sexo biológico. A maioria de nós aprendeu na escola aquela historinha dos cromossomos X, X e XY. Mas a biologia humana, ela é um espectro bem mais rico e variado. Essa é a base que a gente conhece, certo? A combinação XY geralmente leva ao desenvolvimento de características associadas ao masculino e a XX ao feminino. Esse combo de cromossomos, hormônios e genitais é o que a ciência chama de sexo biológico. Mas a história não acaba aí não. E é exatamente aqui que essa ideia de binário começa a se mostrar insuficiente. Pessoas intersexo nascem com variações naturais no desenvolvimento sexual. E olha, isso não é uma doença, não é um problema, é simplesmente uma parte da imensa diversidade humana que prova que a natureza não trabalha só com dois moldes. A ONU estima que cerca de 1,7% da população mundial seja intersexo. À primeira vista, pode não parecer um número tão grande, mas vamos colocar isso em perspectiva para a gente entender o impacto real desse dado. Olha que interessante, ser intersexo é tão comum quanto ter cabelo ruivo. Essa comparação muda tudo, né? Tira aquela ideia de que é algo extremamente raro ou anormal. É só mais uma variação humana que está por aí, ao nosso redor, o tempo todo. Então, se a própria biologia não é preto no branco, o que dizer da nossa identidade? Agora sim, vamos para a próxima camada, o gênero. E aqui a coisa muda de figura. Diferente do sexo biológico, gênero não é sobre o corpo, é sobre identidade. É um conceito construído socialmente, que varia com a história e a cultura. É algo que a gente aprende e com o qual a gente se relaciona ao longo da vida. Para muita gente, o gênero que a sociedade atribui no nascimento, baseado no sexo biológico, simplesmente bate, faz sentido. Quando a identidade de uma pessoa corresponde a essa designação, ela é chamada de cisgênero, ou simplesmente cis. Já para outras pessoas, essa atribuição não funciona, não corresponde a quem elas sentem que são por dentro. Pessoas transgênero ou trans são aquelas que não se identificam com o gênero que foi imposto a elas. E isso vai muito além de homem e mulher. Existem inúmeras identidades não binárias, como gênero fluido, agênero, travesti, que existem totalmente fora dessa caixinha binário. E, finalmente, chegamos à sexualidade. O ponto-chave aqui é o seguinte: sexualidade é sobre atração. Por quem nos sentimos atraídos, seja de forma romântica ou sexual. E o mais importante, isso é totalmente independente do nosso sexo biológico e da nossa identidade de gênero. Uma coisa não determina a outra. E é fundamental entender que sentir atração sexual não é uma regra universal. A assexualidade é uma orientação sexual válida de quem sente pouca ou nenhuma atração desse tipo. E veja bem, não é a mesma coisa que celibato, que é uma escolha de não ter relações. A assexualidade é uma parte de quem a pessoa é, assim como qualquer outra orientação. Dentro desse espectro da atração, a bissexualidade é uma das que mais sofre com mitos e preconceitos. Aquela ideia de que pessoas bissexuais são confusas ou infiéis é pura bifobia. Isso apaga a validade da identidade delas. A verdade é que sentir atração por mais de um gênero é uma orientação tão legítima e estável quanto qualquer outra. Ufa! Ok, então a gente viu 3 conceitos bem diferentes. Agora, vamos juntar tudo para visualizar o quadro completo. Esse é aquele momento em que as coisas começam a fazer mais sentido.
Então, resumindo a ópera, sexo tem a ver com a nossa biologia, o nosso corpo. Identidade de gênero é o que está na nossa cabeça, o nosso senso interno de quem somos. Sexualidade é o que está no coração, por quem sentimos atração. E ainda tem uma quarta peça importante, a expressão de gênero, que é como a gente se apresenta para o mundo com nossas roupas, gestos, cabelo. São 4 partes distintas do quebra-cabeça que forma cada pessoa. Tá, mas por que é tão importante separar tudo isso? Por que esse esforço todo? Porque entender essas diferenças não é só teoria, não é academicismo. Isso tem um impacto gigantesco na vida real das pessoas. O ponto central é este. Quando a gente entende que esses conceitos são independentes, a gente passa a se comunicar com mais respeito, com mais empatia. A gente para de fazer suposições que podem machucar e começa a validar a experiência real das outras pessoas. Perguntas como essa, por exemplo, que são super comuns para casais de lésbicas, mostram uma confusão total. É como tentar encaixar um quadrado num círculo. Essa pergunta impõe uma lógica heterossexual a uma relação que não tem nada a ver com isso, e acaba apagando a identidade daquelas duas mulheres. Ou então um comentário como: "Nossa, nem parece trans." Muitas vezes a pessoa fala achando que é um elogio, mas na verdade reforça um estereótipo muito prejudicial de como uma pessoa trans deveria ser. Sugere que o objetivo final é ser idêntico a uma pessoa cis, o que nem sempre é verdade e nem é o desejo de todo mundo. E essa aqui, dizer que a identidade de alguém é só uma fase ou que logo se decide, é de uma violência imensa. Invalida completamente orientações como a bissexualidade e a assexualidade. Trata a identidade do outro como algo passageiro e legítimo, e o respeito começa justamente em aceitar como cada pessoa se identifica. E para fechar, fica uma reflexão. Desconstruir essas caixas na nossa própria cabeça é, sem dúvida, o primeiro passo. Mas e o próximo? O próximo é pensar em como a gente pode, coletivamente, construir um mundo que não só reconheça, mas que celebre essa complexidade toda, em vez de ficar tentando forçar todo mundo a caber em categorias que já nasceram pequenas. A conversa, na verdade, está só começando.